Você já parou para pensar que o lugar mais perigoso da sua cozinha pode ser justamente a sua geladeira? Segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Brasil registra anualmente mais de 110 mil casos de intoxicação alimentar. Muitos deles têm uma origem surpreendente. A forma como armazenamos alimentos no dia a dia parece absurdo, mas certos hábitos comuns como colocar pão, tomate ou café na geladeira podem estar silenciosamente sabotando a sua saúde e a da sua família. Na correria da vida moderna, é fácil cair na armadilha de acreditar que refrigerar tudo é sempre a opção mais segura. Mas, e se eu te dissesse que alguns dos alimentos mais populares da mesa brasileira estão perdendo nutrientes, mudando sua composição química e até criando substâncias tóxicas quando ficam na geladeira? Pense no feijão guardado para o dia seguinte, no pão de queijo que sobrou do café da manhã, ou naquele café moído gourmet que você guarda no pote dentro do refrigerador. Esses pequenos gestos, aparentemente inofensivos, podem causar grandes impactos a longo prazo, especialmente para quem já passou dos 60 anos. É por isso que neste vídeo, com base em estudos de instituições brasileiras e recomendações de especialistas, vamos revelar os 8 alimentos que você jamais deveria refrigerar. E quem nos ajuda nessa jornada é o renomado Dr. José Maria Ordovás, especialista em nutrição e envelhecimento saudável da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Segundo ele, pequenas mudanças na maneira como armazenamos nossa comida podem prevenir doenças silenciosas e melhorar drasticamente nossa qualidade de vida. E se você acha que já sabe tudo sobre armazenamento de alimentos, espere só até ver o número 3 da nossa lista. Ele vai mudar completamente a forma como você vê a sua geladeira. Antes de começarmos, conta pra gente nos comentários. Você costuma guardar o pão na geladeira e o tomate? Estamos lendo cada comentário com atenção e trazendo dicas personalizadas para você. Alimento número 1. Alho. O alho é um dos ingredientes mais presentes na culinária brasileira, do tempero do arroz ao refogado do feijão, passando por molhos e até chás medicinais. Mas o que pouca gente sabe é que armazenar o alho na geladeira pode transformar esse superalimento em um verdadeiro problema para a sua saúde. Ao ser refrigerado, o alho começa rapidamente a brotar. Aqueles pequenos brotos verdes que aparecem no meio do dente não são apenas sinal de envelhecimento. Eles indicam perda de compostos ativos e aumento de substâncias amargas que podem irritar o sistema digestivo. Pior ainda, a umidade e o frio criam um ambiente propício para o desenvolvimento de fungos. Alguns desses fungos, segundo estudos da Universidade Federal de Viçosa, UFV, podem liberar micotoxinas perigosas, compostos tóxicos que, em altas concentrações, podem afetar fígado, rins e sistema imunológico. Mas a principal perda está onde menos se vê, nos compostos terapêuticos. O alho é rico em alicina, uma substância responsável pelas propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias do alimento. De acordo com o Dr. José Maria Ordovás, da Unicamp, a alicina é altamente sensível à temperatura e à umidade. Quando exposta ao ambiente frio da geladeira, sua concentração pode cair pela metade em poucos dias. E não para por aí. O alho refrigerado tende a ficar mole, com textura pastosa e difícil de cortar, o que compromete tanto o preparo quanto o sabor dos pratos. O cheiro característico também se altera, ficando mais ácido e menos pungente. Como armazenar corretamente? O ideal é manter o alho em local fresco, seco e bem ventilado, como uma fruteira, uma cesta de palha ou até mesmo um saco de papel. Nunca use sacos plásticos ou recipientes herméticos. O alho precisa respirar. Evite deixá-lo próximo ao fogão, onde o calor pode acelerar o brotamento. Quer uma dica extra? Quando armazenado corretamente em temperatura ambiente, o alho não apenas dura mais, como também mantém, ou até potencializa, seus benefícios terapêuticos. E convenhamos, quem não quer um tempero que, além de saboroso, protege sua saúde? Alimento número 2. Tomate. O tomate é presença garantida na mesa do brasileiro, seja em saladas, molhos ou aquele vinagrete do churrasco. Mas armazenar tomates na geladeira pode ser um dos erros mais graves e comuns, quando o assunto é nutrição e sabor. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, descobriram algo alarmante. Quando exposto a temperaturas abaixo de 12 graus Celsius, o tomate sofre um processo conhecido como inativação genética.
Ou seja, os genes responsáveis por produzir compostos de sabor e aroma são literalmente desligados. E, pior ainda, mesmo se o tomate for retirado da geladeira e voltar à temperatura ambiente, esses genes não se reativam completamente. O resultado? Um alimento sem gosto, com textura farinácea e aparência enganosamente fresca. Mas o prejuízo não é apenas ao paladar. O tomate é uma das maiores fontes naturais de licopeno, um antioxidante poderoso, essencial para a saúde do coração, da próstata e até da pele. Segundo o Dr. José Maria Ordovás, o licopeno precisa de enzimas específicas para ser absorvido pelo organismo. A refrigeração destrói essas enzimas, tornando o antioxidante ineficaz. Em alguns casos, até 65% do licopeno disponível se perde após poucos dias na geladeira. Além disso, o frio compromete a estrutura celular do fruto. A água contida nas células se transforma em cristais de gelo microscópicos que perfuram as paredes celulares. Por isso, o tomate gelado fica molengo, com uma textura que lembra algodão molhado. Como armazenar corretamente? Deixe os tomates em temperatura ambiente, entre 13 graus e 21 graus, em local seco e com luz indireta. O ideal é colocar luz com o cabinho ou a cicatriz do talo voltado para baixo, o que reduz a entrada de umidade e bactérias. Nunca guarde em sacos plásticos, pois o gás etileno que o próprio tomate libera pode acelerar o apodrecimento. E lembre-se, tomates maduros devem ser consumidos em até 5 dias. Se tiver muitos, prepare um molho caseiro e congele, assim você preserva o sabor e todos os benefícios para a saúde. Alimento número 3. Pão. O pão é um símbolo do café da manhã brasileiro. Seja o clássico pão francês com manteiga, o integral com requeijão ou o pão de queijo mineiro, ele faz parte do nosso dia a dia. Mas aqui vai uma verdade que poucos conhecem. Guardar pão na geladeira faz ele envelhecer mais rápido e não, isso não é exagero. A ciência explica. Quando o pão é exposto ao frio, ocorre um fenômeno chamado retrogradação do amido. Em termos simples, as moléculas de amido se reorganizam, expulsam água e endurecem a estrutura interna do pão. O resultado, em poucos dias, aquele pão fofinho vira uma pedra seca e sem sabor. Estudos da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, mostraram que pães armazenados em geladeira endurecem até 6 vezes mais rápido do que os mantidos em temperatura ambiente. E o sabor também sofre. Compostos voláteis responsáveis pelo aroma do pão se degradam no frio, tornando o alimento praticamente insosso, por isso aquele pão gelado parece morto. E por falar em sabor, o Dr. José Maria Ordovás lembra que o valor nutricional do pão está diretamente ligado à sua estrutura e umidade. O frio destrói essa relação, tornando o alimento menos aproveitável pelo organismo. Isso vale tanto para pães artesanais quanto para os industrializados. Como armazenar corretamente? Se você consome o pão em até 3 ou 4 dias, mantenha-o em temperatura ambiente, em local seco e longe da luz direta. Dê preferência a embalagens de papel ou caixas de pão com ventilação. Sacos plásticos devem ser evitados, pois retêm umidade e favorecem o mofo. Mas e se sobrar muito pão? A melhor alternativa é fatiar e congelar. Sim, congelar. O congelamento preserva a estrutura sem causar retrogradação significativa. Quando quiser consumir, tire do freezer e coloque diretamente na torradeira ou forno. Evite descongelar naturalmente, pois isso compromete a textura. Armazenar pão corretamente não só evita desperdício, como também garante que aquele momento sagrado do café da manhã continue sendo delicioso e saudável. Alimento número 4. Abacate. O abacate é um verdadeiro tesouro da natureza. Rico em gorduras boas, fibras, vitamina C e E, e com alto poder antioxidante, ele é um aliado poderoso da saúde cardiovascular, do cérebro e da pele, especialmente para quem busca envelhecer com vitalidade. Mas tudo isso pode ir por água abaixo se você comete um erro comum: colocar o abacate na geladeira antes da hora. A refrigeração precoce interrompe o processo natural de amadurecimento do abacate, tornando a polpa fibrosa, com gosto metálico e textura aquosa, e não é só uma questão de paladar. De acordo com estudos da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, o frio intenso acelera a oxidação das gorduras boas presentes no fruto, processo conhecido como peroxidação lipídica.
Esse fenômeno transforma os lipídios benéficos em radicais livres, substâncias inflamatórias que podem prejudicar células saudáveis. Segundo o Dr. José Maria Ordovás, o abacate é um dos poucos alimentos que fornecem gordura monoinsaturada em alta concentração. Se exposto ao frio, essas gorduras se quebram e o organismo perde boa parte dos benefícios nutricionais. Além disso, a textura cremosa do abacate, tão valorizada para fazer guacamole, vitaminas ou até saladas, se perde. O frio ativa a enzima polifenoloxidase em excesso, o que acelera o escurecimento e prejudica a integridade da polpa. Resultado: um fruto de aparência comprometida e valor nutricional reduzido. Como armazenar corretamente? Mantenha abacates verdes fora da geladeira, em temperatura ambiente, entre 18 graus e 24 graus, longe da luz direta. Para acelerar o amadurecimento, coloque-o em um saco de papel com uma banana. O gás etileno da banana ajuda o abacate a amadurecer mais rápido. Quando o abacate estiver maduro, levemente macio ao toque, você pode refrigerá-lo por no máximo 2 dias, apenas se não for consumir imediatamente. Caso tenha cortado o fruto, mantenha o caroço na metade restante, regue com suco de limão e armazene em pote hermético, junto com um pedaço de cebola. Isso reduz a oxidação e mantém o sabor por mais tempo. O abacate merece o melhor cuidado, afinal, cada colherada pode ser um passo a mais rumo a uma vida longa e saudável. Alimento número 5. Batata. A batata é um dos alimentos mais versáteis da culinária brasileira. Vai bem cozida, frita, assada ou em purês. Mas há um erro de armazenamento que muita gente comete sem saber: colocar lá na geladeira. Isso pode transformar esse ingrediente inocente em algo potencialmente tóxico. E sim, a ciência confirma. Quando armazenadas em temperaturas frias, como as da geladeira, abaixo de 7 graus, as batatas passam por um processo chamado adoçamento por frio. O amido natural da batata se converte em açúcares, e quando ela é posteriormente assada ou frita, esses açúcares reagem com aminoácidos formando a acrilamida, uma substância classificada pela Anvisa como potencialmente cancerígena. Um estudo da Universidade de São Paulo, USP, analisou mais de 500 amostras de batatas refrigeradas por 2 semanas e encontrou um aumento de até 300% no teor de açúcar. Isso não só afeta o sabor, purês e batatas fritas ficam adocicados e estranhos, mas também representa um risco à saúde, especialmente para pessoas mais sensíveis, como idosos ou diabéticos. Dr. José Maria Ordovás alerta: a exposição contínua à acrilamida, mesmo em doses pequenas, pode contribuir para processos inflamatórios crônicos no organismo, afetando principalmente o sistema nervoso e o cardiovascular. E o problema não para aí. A textura da batata muda drasticamente. As células se rompem com o frio, tornando o interior granulado e, muitas vezes, esfarelento, um desastre para receitas que exigem consistência firme. Como armazenar corretamente? O melhor lugar para guardar batatas é em local escuro, seco e ventilado, com temperatura entre 8 graus e 12 graus. Um armário fechado, caixa de papelão ou saco de papel é ideal. Evite sacos plásticos, pois retêm umidade e aceleram o apodrecimento. E aqui vai uma dica de ouro: nunca armazene batatas junto com cebolas. Ambas liberam gases que fazem a outra estragar mais rápido. Deixe pelo menos 30 centímetros de distância entre elas. Com esses cuidados simples, suas batatas podem durar até 3 meses e, o melhor, manter o sabor e a segurança alimentar. Alimento número 6. Cebola. A cebola é a base do tempero brasileiro. Está no arroz, no feijão, no refogado, na carne, nos molhos. Mas apesar de ser um ingrediente cotidiano, muitos cometem o erro de colocá-la na geladeira, um hábito que pode comprometer tanto o sabor quanto a segurança alimentar. Diferente do que se pensa, a cebola não precisa de refrigeração enquanto estiver inteira. Na verdade, o ambiente úmido da geladeira é seu maior inimigo. A umidade média dentro do refrigerador gira em torno de 95%, enquanto a cebola necessita de umidade abaixo de 65%. Esse excesso de umidade penetra pelas camadas externas do bulbo e cria o ambiente ideal para o desenvolvimento de mofo, especialmente o mofo negro, conhecido por produzir aflatoxina, substâncias altamente cancerígenas, segundo alertas da Anvisa.
Além disso, a temperatura fria converte o amido da cebola em açúcares, o que altera completamente seu sabor e comportamento culinário. Já tentou fazer cebola caramelizada com uma que foi refrigerada? Em vez de um dourado saboroso, o resultado é uma cebola doce demais e de textura mole nada atraente. A Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, publicou um estudo mostrando que cebolas armazenadas em geladeira por 2 semanas apresentaram um aumento de até 270% na concentração de açúcares. O impacto disso vai além do sabor, interfere na resposta glicêmica do alimento e pode ser prejudicial para pessoas com problemas metabólicos. Dr. José María Ordovás reforça: cebolas precisam respirar. Quando armazenadas em locais inadequados, como sacos plásticos na geladeira, além de estragarem mais rápido, ainda podem perder compostos bioativos importantes para o sistema imunológico. Como armazenar corretamente? Guarde cebolas inteiras em local escuro, fresco e bem ventilado, como um cesto de vime, saco de pano ou mesmo penduradas em meia calça. Sim, funciona. Evite luz direta, que acelera o brotamento, e mantenha-as longe de batatas, pois ambos os vegetais liberam gases que fazem o outro apodrecer mais rápido. Depois de cortada, aí sim a cebola deve ser refrigerada, mas sempre dentro de um recipiente hermético, e consumida em até 7 dias. Armazenando corretamente, você garante sabor, nutrição e segurança alimentar no seu prato. Alimento número 7. Mel. O mel é um alimento quase mágico, natural, saboroso e funcional. Ele é utilizado tanto na culinária quanto como remédio caseiro em chás, xaropes e até para cuidar da pele. O que muita gente não sabe é que guardar o mel na geladeira pode comprometer justamente o que ele tem de mais valioso, suas propriedades medicinais. Em contato com o frio, o mel tende a cristalizar rapidamente. Ele deixa de ser aquele líquido dourado e viscoso para se transformar em uma massa granulada e difícil de usar. Isso por si só não é perigoso, mas afeta sua textura, sabor e a forma como o corpo o absorve. Além disso, a cada vez que você retira o pote da geladeira e o abre, ocorre condensação, ou seja, pequenas gotas de água se formam dentro do recipiente. E aí sim, temos um problema. Segundo o Instituto Brasileiro do Mel, IBML, a presença de umidade no mel é o principal gatilho para a fermentação e perda de suas propriedades antibacterianas. O mel puro tem baixa atividade de água, o que impede a proliferação de micro-organismos. Mas quando entra a umidade, esse equilíbrio se quebra, permitindo o crescimento de fungos e bactérias. Dr. José María Ordovás alerta: o mel contém mais de 180 compostos bioativos. Muitos deles são extremamente sensíveis à umidade e ao frio. Refrigerar o mel significa destruir parte de seu potencial terapêutico. Outro ponto relevante: o sabor do mel é construído por compostos voláteis, que se degradam facilmente em baixas temperaturas. Isso explica por que um mel guardado na geladeira perde aquele aroma floral tão característico. Como armazenar corretamente? Guarde o mel em local fresco, escuro e seco, preferencialmente em recipiente de vidro com tampa bem vedada. Temperaturas entre 18 graus C e 25 graus C são ideais. Não exponha a luz direta nem deixe próximo ao fogão, onde o calor pode alterar sua composição. Se seu mel cristalizar, basta aquecer o pote em banho-maria morno e mexer devagar. Evite micro-ondas, que pode superaquecer e destruir os nutrientes. E uma curiosidade: quanto mais escuro o mel, maior seu teor de antioxidantes. E justamente por isso, os tipos mais escuros também são os que mais sofrem com a refrigeração. Alimento número 8. Café. Se tem algo sagrado para o brasileiro, é o café. Seja o coado na hora, o expresso na cápsula ou o famoso cafezinho passado, ele está presente em praticamente todos os momentos do dia. Mas, apesar da tradição e do carinho com a bebida, muita gente comete um erro grave: guardar o pó ou os grãos de café na geladeira. À primeira vista, parece lógico: quero manter o café fresco, então coloco no frio. Só que o efeito é exatamente o oposto. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, ABIC, a geladeira é um dos piores lugares para armazenar café. E não só pelos motivos que você imagina. Primeiro, a umidade. Toda vez que abrimos e fechamos a geladeira, criamos microcondensações no interior das embalagens.
O café é higroscópico, ou seja, absorve facilmente a umidade do ambiente. Isso afeta diretamente o frescor e a moagem, favorecendo a formação de grumos e até mofo. Depois o cheiro. A geladeira é um carnaval de odores, alimentos prontos, frutas, queijos, condimentos. O café, por ser extremamente poroso, funciona como uma esponja. Em poucos dias, aquele pó fresco começa a ganhar notas indesejadas de alho, cebola ou peixe. Mas o maior prejuízo é invisível. De acordo com o Dr. José Maria Ordovás, os compostos aromáticos do café que dão sabor, aroma e potência antioxidante à bebida são voláteis e extremamente sensíveis ao frio e à luz. O armazenamento inadequado pode eliminar até 60% desses compostos em menos de uma semana. Como armazenar corretamente? A melhor forma de guardar o café é em recipiente opaco, hermético, em local fresco e seco, como um armário fechado longe do fogão. Se você compra em grãos, moa apenas a quantidade que for usar. Prefira porções menores e mais frequentes, ao invés de grandes embalagens que duram meses. E atenção, o freezer até pode ser usado, mas com cautela. O ideal é separar em pequenas porções e não abrir antes do uso. Repetir ciclos de congelamento e descongelamento danifica o perfil sensorial da bebida. Se você ama seu cafezinho, trate ele como merece, com o mesmo cuidado e respeito que damos às nossas tradições. No Brasil, a comida vai muito além da nutrição. Ela é afeto, história, rotina. Está presente no pão da manhã comprado na padaria da esquina, no café passado com calma no fim da tarde, no cheiro do alho e da cebola fritando na panela, anunciando que o almoço está quase pronto. Por isso mesmo, cuidar de como armazenamos nossos alimentos não é apenas uma questão técnica, é um gesto de carinho com aquilo que levamos à mesa e com as pessoas que amamos. Ao longo deste conteúdo, vimos que práticas tão comuns como colocar o pão, o tomate ou o café na geladeira podem parecer inofensivas, mas têm impactos profundos: perda de nutrientes, alteração de sabor, surgimento de toxinas e desperdício silencioso. No entanto, a intenção aqui não é assustar, é despertar a consciência. Com pequenas mudanças de hábito, feitas com conhecimento e atenção, é possível proteger a saúde, o paladar e o valor dos alimentos que consumimos todos os dias. Como bem disse o Dr. José Maria Ordovás, especialista em nutrição e envelhecimento saudável, nossas escolhas silenciosas, como onde guardamos nossos alimentos, constroem, aos poucos, o nosso bem-estar a longo prazo. E essas escolhas não exigem grandes esforços. Basta observar mais, perguntar mais, respeitar o tempo e as características de cada alimento. A batata precisa de escuridão e ventilação, não de frio. O alho precisa respirar. O mel não tolera umidade. O café merece um recipiente opaco e protegido da luz. O tomate precisa do próprio ritmo. E o abacate, como tudo que é bom, exige um pouco de paciência. Cuidar do modo como guardamos os alimentos é, no fim das contas, cuidar de nós mesmos. É manter vivas as tradições e os sabores da nossa cultura. É valorizar o que a natureza nos oferece. É reforçar o vínculo entre saúde e simplicidade. E se essa leitura te ajudou a perceber algo novo, compartilhe com quem você ama. Porque quando uma informação boa chega à mesa, ela nutre muito mais do que o corpo, ela fortalece a vida.